Valeu aí por topar, aí bater esse papo aí com a nossa audiência, estando presente. Queria ir mais a fundo aí na tua história, desde antes, quando você estava considerando entrar na mentoria, né? Descobriu que existia, né? Que eu acho que você nem sabia que existia, que estava Nem começando sabia. ainda, né? Exato. E depois a gente entrar aí como que está hoje, né? Então, primeiro, te dar boas-vindas aí, obrigado por topar bater esse papo aí comigo. E aí eu queria começar te perguntando, Simone, como é que foi, como que estava teu negócio antes de entrar na mentoria? Porque você começou do zero, né? Eu já adiantei aqui pro pessoal que você começou do zero esse seu braço de agência franchada. Mas você já estava no marketing digital, né, Simone? Como que estava teu Já. negócio na época? O que você fazia? Me conta um pouquinho. Então, eu já estava no marketing, a gente já tinha agência há 4 anos, a gente trabalhava com lançamento de produto digital, né, Gui? Certo. Então, quando a gente fala que começou do zero, foi do zero mesmo desse lugar de produção de conteúdo, de estratégia, né? A gente fala que eu não faço produção de conteúdo, né? O que eu faço é estratégia de conteúdo usando o nosso método. E aí, né, a gente não tirou do nada isso, a gente aprendeu na mentoria, mas foi um negócio, um braço da nossa agência que foi criado do absoluto zero, depois que a gente entrou na mentoria. Certo. E que você fazia, então, coprodução? Você lançava outros especialistas? Como que você definia o que você Isso. fazia naquela época? Então, a gente já fazia lançamento de produto digital, a gente lançava especialistas, experts, que a gente chama, né? Sim. De nichos distintos, e era a única coisa que a gente fazia na agência. É um puta rolê legal o lançamento, tanto que a gente nunca deixou de fazer, faz parte do nosso negócio, mas qual que era uma dor que a gente tinha, né? E que eu acho que é de muita gente que está nesse mercado só de lançamento? A falta de previsibilidade. Então, você tem ali sim um calendário de quantas vezes você vai fazer o lançamento daquela pessoa, e tem ali um briefing que a gente chama, né? Uma previsão de quanto que a gente pretende faturar, investir, etc e tal. Mas é imprevisível, porque, por exemplo, se o Gui é o meu cliente, meu especialista, e a gente tem ali uma data marcada para fazer um lançamento, e o Gui tem alguma questão pessoal, por exemplo, esse lançamento é adiado ou até cancelado, e eu não posso contar com aquele faturamento, por exemplo. Então, essa era uma dor que a gente tinha, que era a falta de previsibilidade. Então, de 2022 para 2023, a gente já sabia, eu e o meu sócio, Marcelo, que a gente abriria um novo braço na empresa, que era esse braço, o braço da recorrência, o jogo da recorrência do negócio, né? Porque se seu negócio ele não tem essa linha da recorrência, muito provavelmente vai dar algum ruim em algum momento. Eu consigo contar várias histórias do que deu errado tendo um braço só de lançamento, não é o momento, mas quando você entrar na mentoria, de vez em quando eu apareço lá e a gente conversa sobre isso. Mas é um grande problema se você não tiver um braço da recorrência, né? Esse jogo de previsibilidade dentro do seu negócio. Então, já era um plano que a gente tinha. Então, concomitantemente, a nossa vontade, na verdade, não vontade, a necessidade do negócio de ter esse braço de recorrência, nós conhecemos a mentoria. Né? Então, a gente já acompanhava o Gui, a gente já acompanhava o Beans, e a gente teve a sorte de ter o contato com a mentoria logo no início. Nós não tivemos dúvida, né, sobre entrar. E aí, gente, faz de conta que o Gui não está aqui, tá? Não estou falando sobre público quente, público frio, como que eu fui convencida a entrar. Fato era, eu precisava ter isso na minha empresa e eu não sabia como fazia. Ponto. Tá? Então a gente parte daí. E aí você tem alguns caminhos, tá? Você pode aprender sozinho e errando e tentando e fazendo, e aí dá errado, você tenta de novo e assim sucessivamente, que inclusive é um caminho que muita gente percorreu, inclusive o Gui e o Bins, né? Mas você pode pegar alguém que já está na jornada, que já está no caminho, já sabe como fazer, paga um dinheiro pro cara, né? E esse cara encurta. Não é em 50%, gente. É em 70%, 80% da sua jornada para fazer isso funcionar. E aí é onde a gente entra, tá, Gui? É exatamente essa nossa jornada. Então, na hora que a gente escolhe fazer parte da mentoria, o que a gente tinha na cabeça? Eu preciso aprender com quem já teve resultado. Então, esse é a primeira premissa para mim e para o Marcelo.
tá? Então, eu vou entrar numa mentoria, eu vou pagar para estar numa mesa de gente que já teve resultado. Então, esse foi o primeiro item, né? Que a gente Uhum. deu check em relação ao Gui e ao Beans. Então, sobre resultados e sobre esses dois, eu acho que a gente não tem o que discutir, né? Então, a gente precisava que os resultados acontecessem de forma mais rápida, tá? Então, foi o ponto 2. Mas o de forma mais rápida, ele não é de uma forma atropelada. Então, eu Sim. preciso que aconteça de uma forma mais rápida, mas no lugar de que quem sabe fazer vai me ensinando, eu vou aplicando, logo eu tenho resultados mais rápidos. E foi exatamente o que aconteceu. Março agora, a gente fez, né, um ano exatamente dessa operação, que a gente começou do zero absoluto. E, gente, olha só, pode parecer uma coisa muito simples você montar uma estrutura como essa. Não é difícil, mas não é simples, porque tem uma série de nuances, Sim. né, que você precisa organizar. E a gente aplicou muito rápido as coisas que a gente aprendeu na mentoria. Continuamos aplicando, tanto que a gente está no nosso segundo ciclo. Tá, gente? Eu não sei se vocês sabem. Você fechou a mentoria hoje, tá? Porque quem não fechou ainda, eu sugiro que você feche hoje. Você fechou, você vai estar num ciclo de um ano, que é assim que funcionam as mentorias. Então, você paga lá um valor X, você vai estar por um ano na mentoria, que foi o que aconteceu com a gente. Na verdade, o nosso ciclo foi de 6 meses, porque a gente pegou lá o Na primeiro modelo da época não mentoria, tinha, mas na época a gente fazia 6 meses, né? A gente aumentou para um pronto. ano Então, como para ter a mais gente tempo acreditou, na jornada. isso, a gente acreditou ali nesse projeto logo no início. Então, Foi. o nosso ciclo foi de 6 meses. Terminou os 6 meses, a gente já estava tendo resultado, né, Gui? Porque foi rápido mesmo que aconteceu com a gente. Eu quero falar um pouquinho sobre essa velocidade, rapidinho. E a gente renovou. Tá? Então, eu já estou no meu segundo ciclo da mentoria. Mas, ué, Simone, mas para que você renovou? Você já não está tendo resultado? Aí é que tá o babado. O babá tá aí, porque o que acontece? Você entra na mentoria, você aprende a aplicar, você constrói seu negócio, você estrutura. E depois você começa a melhorar. Então você começa a escalar. E aí os problemas são outros, as questões são Desafio outras. Então novo. hoje a gente está num momento de desenhar processo, de desenhar plano de carreira. E os caras continuam me ajudando, né? Então eu continuo na mentoria. Então não é porque você estruturou e construiu o seu negócio, beijo, galera, tô indo nessa. Não, você vai para um próximo nível, a sua escada continua subindo, né? Então você tem outras demandas, outras questões que conseguem ser lindamente sanadas na mentoria, Ô, tá? Si, excelente, cara. E olha só, você então, né, vamos fazer um resumo aí do que você contou até aqui. Uhum. Você já tinha um negócio que estava rodando, que era de lançamento, você Lançamento. lançava especialistas, né? Como muitos que me acompanham aqui me conhecem da época que eu trabalhei com o Érico. Eu trabalho com infoprodutos tem 10 anos, então eu entendo muito dessa área e eu acho que é um negócio fenomenal. Né? Então você não estava numa decisão de, cara, eu quero parar com esse negócio aqui, quero mudar. Não, você queria arrumar Previsibilidade, um Gui. novo negócio que te desse mais previsibilidade, tivesse uma recorrência, até para te dar suporte também, né? Pro teu negócio de lançamento. Então isso que é muito interessante, né? Aqui, pessoal, a gente não defende que você escolha um ou outro, quem já faz lançamento, quem já trabalha com infoproduto, a gente não defende que você escolha um ou outro. Sim, usar o braço de agência ultra nichada como um outro negócio que vai te dar uma recorrência que o negócio de lançamento Não dá. acaba não dando. É. Então, isso te dá uma segurança maior. E aí você participou, eu lembro que você participou de uma aula nossa, que foi uma aula parecida com o que a gente deu na quarta-feira. Né? Só que a gente fez presencial, Foi foi a ao primeira vivo. vez que a gente fez uma palestra presencial e no final a gente apresentou a oportunidade da mentoria. Eu queria que você contasse como que foi para você ter participado dessa aula, né, que muitos passaram por uma situação parecida com a sua na quarta-feira passada, né? Ou assistiram o replay, né, que a gente deixou disponível. Como que foi durante a aula, assim? Aquilo fez sentido Tá. para você? Você ficou meio reticente? Ô, Como que Gui, foi assim? Você lembra? eu lembro perfeitamente, vou responder sobre isso, mas se você me permite, deixa eu só responder a Paty e a Ju que estão falando aqui no chat. A Paty perguntou se tem negócios específicos que se serve para qualquer nicho. Ô, Paty, a mentoria é justamente para isso, para te apoiar nessa estruturação do nicho. Então, por exemplo, eu não sabia que eu ia trabalhar com médico quando eu cheguei. Isso para mim não era claro. Foi na mentoria
com o Gui, com o Binks, com os mentores, eles que me ajudaram a definir o nicho, tá? Então, se você não tem um nicho, você não faz ideia de com o que você quer trabalhar, o seu lugar é dentro da mentoria. Serve, inclusive, inicialmente, justamente para isso. E a Ju tá falando que ela é lançadora e tá nesse passo de abrir um braço de agência. Mulher, pois olha, você não pense duas vezes. Lançar é maravilhoso, a gente continua fazendo isso, eu não deixo de lançar. Mas não tem como a gente ter saúde mental se a gente não tem previsibilidade, tá? E eu tô falando do pequeno lançador ao grande lançador, porque as imprevisibilidades acontecem. Às vezes você chutou que um lançamento vai acontecer de um jeito, ele acontece de outro. É sempre um terreno de imprevisibilidade. Então eu não deixei de fazer isso e trouxe para o meu braço um chão, um colchão, uma estratégia que deixa a gente tranquilo. Todo o meu custo fixo mais lucro tá ali garantido e o lançamento eu continuo trabalhando na paz, sem ficar na agonia de precisar ter um resultado voando, porque eu preciso de dinheiro. Tá? Então, deixa eu falar sobre o evento. Eu tive a sorte de participar de um evento presencial. Eles fizeram um evento presencial aqui em Brasília. E aí tinha uma galera lá, como tinha uma galera aqui na aula online. Foi o quê? Na quarta, né, Gui? Eu acho. Pronto. E o que acontece ali? O que é muito legal? Porque quando alguém fala assim, a gente tem uma mentoria para você estruturar a sua agência ultra nichada. Ainda quem está no digital é um pouco obscuro de você entender como isso vai funcionar. Como que é esse rolê? Porque, querendo ou não, o tal do nicho, esse papo do nicho, ele está muito quente nesse momento. Né, Gui? Tem muita gente. Eles chegaram antes, eles tomaram água limpinha, porque eles chegaram antes, mas a gente está vivendo um momento agora de muita gente falando dessa questão de nicho. Porque, sem dúvida nenhuma, minha gente, quando você se especializa em alguma coisa, você começa a ficar conhecido naquilo e você começa a ficar muito bom naquilo. Deixa eu dar o meu exemplo, eu vou falar só do que eu vivo, tá, Gui? Quando a gente só tinha um lançamento, eu trabalhava com os meus experts de uma forma 360 que a gente chama. Então, a gente produzia conteúdo pro cara, trabalhava a autoridade dele, eu esquentando o público dele, não, até lançar. Então, era tudo, né? E aí eu vou pegar só dessa parte que a gente produzia conteúdo para ele. Eu produzia conteúdo do médico, eu produzia conteúdo de uma dentista, eu produzia conteúdo de uma arquiteta, eu produzia conteúdo da moça que fazia crochê. São nichos completamente diferentes. Você consegue fazer um trabalho ali? Consegue, você faz um trabalho. Agora, você consegue ser especialista naquilo? Você consegue se aprofundar naquelas questões? Você não consegue, porque é humanamente impossível. Você está tirando para todo lado. Agora, eu vou falar da minha realidade hoje. Hoje, tanto no braço de estratégia quanto de lançamento, eu só trabalho com médico. Quando a gente nichou toda a operação. Certo? Então, quem não era do nicho? Quem não era do nicho, a gente tirou. Tá? A gente levou para outras pessoas, a gente indicou outros profissionais, a gente só dispensou mesmo. Mas hoje eu trabalho 100% com nicho médico. E o que aconteceu comigo, né, com o meu negócio, depois disso? Eu já não capto mais cliente. Então, em um ano, eu já não capto mais cliente. Mas por quê? Porque você é muito boa no que você faz? Sim, eu sou muito boa no que eu faço. E dois, você fica conhecido no mercado, cara. As pessoas começam a te conhecer como fulano, a agência que trabalha com motel, que trabalha com restaurante, que trabalha com advogado, com energia solar. Isso são nichos que tem mesmo dentro da mentoria, tá, gente? Que eu tô falando aqui, lembrei de alguns. Então, você começa a ficar especialista naquele assunto. Então, isso é uma das vantagens para o mercado. E agora, internamente, a sua operação fica muito mais simples. Né? Todo mundo está falando a mesma linguagem o tempo todo. Todos os profissionais que estão ali estão trabalhando com a mesma linguagem o tempo todo. Então, isso para mim não era claro. Então, foi isso que eu tive muita clareza quando eu participei lá do evento presencial. Porque aí o Bindes e o Gui, eles vão fazendo lá a apresentação, exatamente como acontece de forma online, e vão mostrando como funciona o trampo. Como é o dia a dia, quais são os resultados, né? Então, Simone, então quando você participou da aula, você não tinha essa clareza ainda de que você ia nichar? Foi na aula que você... Jamais, eu nem sabia. Eu nem sabia que isso existia, sabe? Não é que a gente não sabe que nicho existe, gente. A gente não é ignorante. Mas eu não sabia que fazia sentido eu trazer isso para dentro do meu negócio. Tá? A Ju tá falando aqui, ó, Simone, eu vi que você virou expert do marketing médico para vender nesse nicho. É uma regra ou foi uma escolha? Foi igual eu disse, Ju. Eu atendi alguns médicos, mas junto com o médico eu atendia vários outros nichos.
E a mentoria e os meus mentores que me ajudaram a falar, cara, então vamos para esse lado aqui. Aí tem vários critérios, tá? Então cada um vai desenhar seu caminho dentro da Só mentoria. Então, para deixar assim, claro, a gente ajudou a Simone a escolher porque a gente considera não só o nicho, isso, considera a pessoa, né? Cada um tem a isso. sua história, cada um tem a sua trajetória, tem suas preferências. Então, tudo isso Por a isso gente que leva eu em falei que não é consideração. aleatório, né, Gui? Exato. Então, não entendo aqui que a gente direcionou o nicho médico para a Simone, então todo mundo tem que ir no nicho médico. Não, Não, de jeito é nenhum. cada um É caso. porque o nicho médico tem toda uma série de critérios pro meu caso. Exato. Por isso foi o nicho médico. Tá? Então, assim como é o restaurante, é loja de roupa, e-commerce de moda, cada um tem a sua história e você vai ter reuniões um a um com os mentores e tal. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. O que esses dois caras pensaram, eu sinto muito que não tenha sido eu a pensar nisso antes. Porque olha, eu sinto muito. E eu também nem teria capacidade, porque a história, a jornada, né, conta muito pra gente desenhar um produto como esse. Mas é brilhante, Gui. É brilhante. E outra coisa que eu quero falar para você aqui em público. A gente participa de outras mentorias, de outras coisas. E eu estava comentando com o Marcelo, a gente chegou de São Paulo ontem, que a gente estava num evento. Eu falei, cara, a qualidade da entrega dos caras, o CS, né, o apoio aos alunos, a estrutura que vocês montaram, a gente ainda não encontrou. E olha que a gente está dentro de mentoria de gente grande. E o esquema, o ecossistema que vocês montaram dentro da mentoria Ultra é um negócio assim surreal. Então, não é uma propaganda barata. Eu jamais colocaria minha fuça aqui para falar de algo que eu não acredito ou de algo que não me trouxe resultado. Eu jamais renovaria um ciclo de mentoria de alguma coisa que não me deu resultado, só se eu fosse imbecil, né? Então, não faria o menor sentido, sendo 100% sincera. Então, assim, além de ser uma parada que me dá muito retorno como mentorada, né? E aí eu também faço minha parte, tá, minha gente? É, Porque faz também vamos aqui diferença. conversar. Tá? Não é passe de mágica. Né? Os caras têm um método, têm uma metodologia, mas eu acho que tem hora que eu fico pensando, é tipo Deus lá em cima e a gente assim, Deus me ajuda. Aí você não faz porra nenhuma para ajudar o Deus e aí ele não te dá a graça e você fica puta com Deus. A mesma coisa com o mentor, né? O mentor te dá toda ali a estrutura, o passo a passo, exatamente o que você tem que fazer. Aí você começa a ter ideias mirabolantes. Você fala, não, em vez de eu fazer o que os caras estão fazendo, apesar deles já terem resultado, deles trazerem mentorados aqui falando que o negócio funciona, eu vou inventar o meu caminho. Então, gente, não inventa moda. É assim, ó, você pega o cartão de crédito, você faz a inscrição, entra na mentoria. Aí, quando você entrar na mentoria, tem uma plataforma que tem lá 1 milhão de aulas e de material, e de caixa de ferramenta, e de live. Olha, é um negócio surreal. Aí você vai entrar, existe um caminho, um checklist que você vai fazer, né, Gui? Você não Exato. entra doido lá dentro, não. Aí você vai lá no caminho. Aí você vai definir nicho, aí você vai definir público ideal, tudo bonitinho, você vai seguindo o teu caminho. Não tem erro. Não tem erro. Eu tô falando sério. E é um ponto importante, Simone, que você já tinha só fazer um parênteses da questão das aulas que você falou. Aham. São 1 milhão de aulas, tem bastante conteúdo lá. Mas, pessoal, o que a gente faz? Os pilares, os 5 pilares que a gente tem, que é modelo de negócios, posicionamento, é, aquisição de cliente, operação enxuta e retenção alta, esses 5 pilares, a gente coloca aulas mais direto ao ponto. Então, a gente deixa mais enxuto esses 5 pilares para você conseguir consumir o que é Didático essencial mesmo, né? rápido. Exatamente. E também, e aí as aulas complementares tem coisa pra caramba. Inclusive tem aula da Simone lá, que ela foi convidada na última semana para dar uma aula pra gente. Isso. Patrick tá perguntando aqui negócio de prospecção, Patrick. Você tá na mentoria? Só me responde se você tá ou não, porque aí eu quero te dar uma resposta de forma diferente. Beleza. Se o Patrick tiver aqui, aí por que acontece? Essa última aula que eu dei, né, Gui? Nem é aula, tá, gente? Quem sou eu para dar aula? Eu participei lá com os meninos para falar da minha experiência, de como que eu faço. Porque essa pergunta que o Patrick fez, a questão de prospecção, tem um material muito vasto dentro da plataforma ensinando a prospectar. E é muito legal que eles tiveram uma preocupação, eu fico falando eles como se eu não estivesse aqui, tá, né, Gui? Tá sendo doida. Eles tiveram um cuidado de tratar essa questão da prospecção, como vários outros assuntos, olhando para vários nichos diferentes.
Porque prospectar restaurante é uma forma, prospectar médico é outra, mas tem várias formas que o Bindes e o Gui colocaram lá para te apoiar nisso. Então, assim, ó, todas as questões que você jogar aqui no chat, de e prospecção, e contrato, e equipe, e processo, tudo tá lá. Ah, mas então eu vou pagar uma mentoria para um negócio que já está na plataforma? Aí é que tá. Que não é assim que funciona, né, Gui? Você quer falar? Eu tô É. vendendo. Não, é isso Eu tô aí, né? vendendo, gente, que eu sou muito doida nesse produto, Boa, bicho. boa. Não, mas Porque tem lá, o Gui. dá pra ver que sai do teu É, coração aí, porque você vivenciou tudo, é, né? é. E falando um pouco mais aí para você, Patrick, a questão da prospecção, qual que é o nosso foco? Nosso foco é fechar cliente de ticket maior. Então, no mínimo 3 mil por mês. Então, o seu objetivo não vai ser fechar uma calarada de cliente que está pagando R$ 500 e aí que você tem que fazer volume comercial estrondoso. Não, você foca em perfil de cliente que é mais qualificado, que tem a condição de pagar um ticket maior, para você não precisar ter que fechar um monte de clientes para Isso, você faturar bem, isso. Deixa né? eu falar pro Só para dar uma Patrick. palhinha aí, Simone. Deixa eu falar aqui pro Patrick, Vai lá. rapidão. Vai Patrick, é lá. o seguinte, eu não sei da sua história, eu não sei da sua jornada e tal, mas eu vou inferir que você não tem porra nenhuma. Desculpa meu francês. Que você não tem agência, que você não tá atendendo, que você quer entrar no rolê agora, tá? Que foi de onde eu comecei. Mas para Simone era fácil, porque ela tinha agência. Gente, nenhum dos meus clientes que veio para minha agência de estratégia era meu cliente antes. Aí. Nenhum, Aí. tá? Zero, zero. Então é o seguinte, o que que a mentoria prega, né? A mentoria ela prega de uma forma geral, dentre algumas coisas, assim, ó, você ter o seu cliente ideal bem desenhado. Isso para mim é o que tem de mais valioso é essa parte de desenhar o cliente, onde você tem um volume interessante dessas coisas. O que é o volume interessante? Depende do seu nicho. Então, depende, tá? Mas é um volume interessante com um ticket mais elevado. Então, é assim, ó, é você não ter 100 clientes pagando 500 conto. É você ter, sei lá, 40, 30 e com um ticket maior. E por que que isso tem variação? Porque depende do nicho. Por exemplo, o meu nicho médico, e já respondendo alguém que perguntou assim, mas não tem muita gente atendendo médico? Pode vir gente que nunca será suficiente. Tem médico para um Muito, cacete precisando de gente. muito. E nós que já estamos no mercado, a gente é insuficiente, tá? É insuficiente, humanamente impossível atender a demanda que a gente tem. Então, primeira coisa, esquece esse rolê de nicho saturado. Esquece. Tá? Tem muita gente precisando do trabalho bem feito, bem estruturado, que é o que a gente aprende na mentoria. Então, tem muito lugar ainda para o nicho médico, se esse for seu interesse, tá, Ju? E aí, você vai desenhando, Patrick, o seu cliente ideal dependendo do seu nicho, e você faz um trabalho extremamente direcionado para trazer essa pessoa que você quer. Junto com isso, existe uma definição de metas, que tudo isso que eu estou te falando, os nossos mentores nos apoiam. Então, assim, qual é a primeira meta? Né? Eu preciso subir meu ticket, já estou no mercado, eu preciso aumentar meu ticket. Quantas pessoas você tem que trazer para você faturar X reais? Eles vão nos ajudando passo a passo. É tudo muito bem estruturado, você tem muita clareza. Por exemplo, eu, Simone, sei exatamente quantos clientes eu tenho que trazer em abril para o meu negócio. Eu já tenho um número total de clientes que eu preciso trazer até o final do ano. É um desenho que a gente conta muito com eles e eles nos ajudam para isso. Então, meu querido, se eu puder te dar uma dica, e se eu estiver mentindo, tem lá meu telefone dentro do grupo. Faça a sua inscrição para a mentoria. Eu não estou brincando. Vai mudar. Você vai pivotar a sua vida profissional de uma forma que daqui a pouco é você aqui falando. Eu falo com o maior gosto do mundo. Todas as vezes que os meninos me pedem, faz uma live, dá uma aula, faz um depoimento, eu faço o que eles quiserem. E o pior, eu pago por isso. Tá? Né, Gui? É Eu verdade. pago por isso, tá? Eu não ganho nada, eu pago, a gente paga. Marcelo tá aqui, ó. Aqui é o meu sócio falando, a Ultra mudou tudo no nosso negócio. O Marcelo é meu sócio, Só o tá? Marcelo aí, cara. Então, assim, a gente fala com o maior gozo do mundo. Eu vendo a Ultra aonde eu vou, porque, assim, é uma mentoria diferente das que a gente está participando. A gente participa de outras. É um passo a passo, é um pegar na mão. Só que não é babá, né? Porque a gente não é criança. Mas é um passo a passo. A Paty está perguntando se a mentoria é só para agência. Não, tem um monte de gente lá dentro, Paty, que não tem agência, tá? Tá Que é abrindo, né?
É que para é construir. urgência. Só que naturalmente você vai ver que você vai montando uma estrutura, isso vai sendo construído com você. Tá? Então, deixa eu falar só uma das coisas que aconteceu com a gente, que talvez quem está aqui vai viver. Eu tinha agência, lembra que eu tinha já agência? A agência já acontecia? E a gente tinha uma agência extremamente inflada. Era uma galera que tinha lá. E a primeira coisa que o Bindes me falou na época foi assim: ó, você vai desinflar a sua operação. A operação ela precisa ser simples. A Uhum. gente tirou toda essa equipe e a gente ficou um tempão, né, Gui, trabalhando só com freela. Para vocês terem uma ideia, eu estou fazendo 1 ano de operação agora que eu trouxe equipe para dentro de casa. No meu caso, tá? Não é obrigatoriamente depois de 1 ano você vai trazer equipe, porque fez sentido pra gente, porque a gente cresceu rápido. Então, uma das coisas que eles tratam é, cara, vamos fazer uma operação simples. Simples, para o negócio funcionar no simples. É o tal do fazendo básico. Não sei se vocês conhecem um perfil com esse É, nome, fazer... mas é o fazer o básico mesmo para o negócio funcionar. Beleza? E, ô Simone, hoje você está com quanto de faturamento só nesse braço? Porque quando você falou ali, né, de... Você tinha agência já, mas era agência de coprodução, de lançamento, era Sim, outra história. E aí isso. você continuou com essa operação, tá rodando até hoje, não é certo? E você abriu do zero uma agência ultra nichada aí, no teu caso aí pro nicho médico. Hoje você está com quantos clientes e qual o faturamento mensal recorrente dessa agência ultra nichada que você começou do zero com a gente? Tá, hoje a gente tá com 16, nós vamos fechar o ano com 30, tá? E a gente tá com faturamento de Ó, 65. então, A gente vai fechar. Hã? excelente. Então, 16 clientes, você está faturando 65 mil recorrente, dá um ticket Isso. médio aí de mais de 4 mil por mês. Calculei aqui. Isso. A gente tem um problema no ticket médio que eu vou contar o que é para vocês, o que é. Quando a gente começou a mentoria, eu tinha medo de fazer o que eles estavam mandando em relação a valores, tá? Escuta essa. Então, eu achava que eu não ia dar conta de cobrar o que eles viam de potencial dentro do meu negócio ali, tá, gente? Dentro do meu rolê. Tem um número dentro da mentoria que é um número que a gente persegue de ticket médio, né, Gui? É, Mas cada nicho ali tem especificidades. sim. Fato é, eu tinha medo. E aí a gente começou devagar. Eu falei, Marcelo, tem medo de botar um ticket desse jeito, a gente não conseguia entregar, porque a gente nunca tinha feito. Né? Então, entrega para mim um valor, eu tinha muito medo de não conseguir entregar para os caras. E aí a gente começou com um ticket baixo. E depois a gente foi aumentando, mas muito rápido. Então, por que eu falo que a gente tem um prejuízo no nosso ticket médio? Porque eu não tenho churn, eu não tenho saída de cliente. Tá? Os clientes que a gente teve que saíram da agência foi porque a gente tirou. E aí também é um outro assunto. Então, como eu não tenho churn, eu não aumentei o valor desses clientes que entraram comigo lá atrás e eles acabam atrapalhando um pouco o nosso ticket médio. São problemas maravilhosos de você viver, tá? Se for esse tipo de problema que você adquirir dentro da mentoria, já tá ótimo. Então, a gente tem um pouco de prejuízo no nosso ticket médio por conta daquela galera que entrou lá no início. Aí, só mais uma coisa, Gui, que eu vou lembrando um trem, vou amarrando no outro e vou falando igual uma doida. Mas alguém perguntou de captação. Primeiro, eu nem gosto muito de falar sobre captação, porque captação parece que a gente tá pescando a pessoa, né? Eu gosto muito de falar de conquistar, de atrair o cliente. Eu atraio o cliente para mim, né? Então, uma das coisas que a gente usa muito agora, nesse momento que a gente está vivendo, é o seguinte. Lembra que eu falei desse cara que entrou comigo lá no início? Então, ele paga um ticket menor, né? Quanto Bem menor do que eu que cobro é, hoje. quanto que é o menor? Me fala aí, só Eu quero falar, não para mentira. falar. A gente começou vendendo um ticket, gente, de 2 mil. Ó, Escuta comigo. parênteses Ó, aqui, tá? Tem gente que cobra, porque o 2 mil já seria aumentar o ticket. Muita gente está tá. ouvindo aqui, cobra R$ 1.000, cobra às vezes Eu R$ 500. cobrava 2 O 2 mil mil é o fazendo teu baixo. e fazendo tudo. Eu só tinha um ticket, né? Porque vocês também vão aprender na mentoria que a gente não vende pacote lá, não, amor. Lá a gente vende método, é um outro rolê. É. Mas a gente vendia, era 2 mil com tudo. O que é tudo, Simone? Equipe, estratégia, o que tudo, tava tudo ali, ó, 2 mil conto. Aí fechamos. Hoje, como é hoje? Hoje a gente tem, eu vendo ou um ticket de 4, eu tenho 2 tickets hoje, eu não vou entrar no detalhe porque a gente leva muito tempo, mas eu tenho 2 tickets. Eu tenho um ticket de 4 onde eu vendo só estratégia. Eu vendo só o penso. Só o penso, só
para pensar ali pro cara 4 conto. E eu tenho um outro ticket que é Por mês. 7. Por Não, mês. por mês, é Tudo recorrente. por mês. Todo mês. Tudo é por mês, tá, gente? Que se não for por mês, não tem recorrência. Aí a gente volta lá pro status quo, não faz sentido. E eu tenho um outro ticket, que acho que ele está em torno de 7, que é com equipe. Então, se eu estiver falando da mesma entrega, eu saí de 2 para 7. Agora, em abril, maio, esse de 7 já vai para 8. Então, a gente já conseguiu aumentar exponencialmente o valor do ticket, fazendo praticamente as mesmas entregas. Eu falo por que praticamente? Porque eu subi o ticket, mas eu tirei uma série de serviços que estavam inclusos lá no início. Foi ajustando a tua Agora, metodologia, né? isso que eu ia falar. Não faz sentido eu entrar no detalhe disso, porque você precisa entender a base lá antes. Da metodologia, da PUV, do cliente ideal, que está tudo dentro da metodologia, tudo dentro da mentoria. Então, se eu ficar entrando no detalhe do meu rolê, quem não está na mentoria vai ficar viajando, vai ficar voando, não vai entender por que eu pensei isso, entendeu? Então, tem toda uma base que a gente aprende lá no início, porque aí você pode estar me perguntando assim, e se eu rolar aqui, eu acho que alguém vai ter perguntado, mas como é que você foi aumentando esse ticket? Como é que de onde você tirou para aumentar esse ticket? Tá lá na base. A gente tem lá a base, que a gente vai sabendo que hora que você vai mexendo nisso, qual que é a temperatura. Mas por que eu entrei nisso? Rapidão. Alguém perguntou o negócio da prospecção. Essa galera que entrou comigo lá no início, e eu não quero mexer no ticket do cara, né? Então, o que a gente faz hoje? Né? Que continua funcionando. Então, vamos supor que Dr. Gui, eu sempre uso Dr. Gui, né? Quando a gente tá conversando. Dr. Gui fechou comigo e pagou 2 contos lá no início. Aí, minha empresa continua acontecendo, Dr. Gui não cancelou o contrato comigo, ele tá comigo, eu não tenho saída de cliente. Lembra que eu falei isso? Tem uma aula lá na mentoria que chama Balde Furado. Quem não assistiu, vai lá assistir. Que é sobre essa questão de... Eu não sei se o nome da aula é essa, A gente fala mas disso, fala sobre isso. mas é para você não ter um balde furado, né? Para não ter um balde furado, para te explicar o que é isso. Pois muito que bem. Eu chego no Dr. Gui e falo assim, Dr. Gui, é o seguinte, eu estou internalizando minha equipe, tá vindo todo mundo para dentro da agência, a gente agora vai oferecer um trabalho mais sensacional ainda, com resultado mais sensacional ainda, só que eu vou ter custo, né, para trazer essa galera aqui para dentro da agência. E aí eu tenho 2 opções, Dr. Gui. Ou eu atualizo o seu contrato e a gente passa para o valor que é hoje, então seu contrato é 2, ele vai para 7, ou o senhor me indica 5 outros médicos que eu posso falar em seu nome. O que o doutor Gui prefere? Ele sempre vai me indicar, ele não quer o contrato dele aumentado. Gente, eu recebo muita indicação. E olha o que é mais maravilhoso. Quando eu entro em contato com esse médico em nome de doutor Gui não gosta do meu trabalho, ele não está comigo, né? Ele não me largou, ele está tendo resultado. Ele fala lá pro doutor João, doutor João, Simone, da LIF, vai te ligar. Que eu passei seu contato para ela, cara, porque você tem que ir para essa agência. A agência é massa e tal. Quando Simone liga para doutor João, 50% da venda tá feita. Então, se você for fazer nessa jornada, eu sei que tem gente que está na mentoria aqui que está assistindo, você vai fazer nessa jornada, essa é uma das formas de você trabalhar esse cliente que acreditou no seu trabalho no início, você não vai aumentar o contrato dele, e é uma forma de você trazer mais gente, aumentar o seu ticket ali com essa pessoa, por exemplo. É isso. Então, olha só, interessante, né, Simone? Que na tua jornada você foi primeiro querendo construir uma confiança na entrega, estava tudo ok, então cobrou um ticket menor de 2.000, menor, baixo, né? Você falou que baixa. Baixo. Você tem que lembrar que dentro da mentoria a realidade é diferente. Lá a gente, o 2.000 é baixo, mas aqui fora, aqui tá fora, o 2.000 mas eu cheguei no zero, ainda... hein? Eu tava no zero. É. Assim, não aceite menos, gente. Não tem porquê. Então, pessoal, queria mostrar para vocês. No caso da Simone, ela foi subindo mais escadinha. Tá? Começou nos 2.000 e depois foi subindo e agora tá no ticket de 7.000 por mês. Mas tem pessoas que acabam já fechando de cara um ticket maior. Né? Então não é uma regra que você tem que ir escadinha ou que você vai direto. Tá? Não tem problema nenhum se você quer escadinha, quer construir mais confiança, quer se sentir mais seguro ou mais segura. Então tem essas duas possibilidades. Só que a diferença é que quando você estava cobrando 2.000, né, Simone? Você sabia que aquele não era o ticket ideal para você. Sabia. Então, eu não cobrei mais de medo. Sabia. E agora, como é que é a tua confiança em relação a cobrar um valor maior? Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. A confiança, assim como aprender a vender, como aprender a trazer cliente, são coisas que você vai adquirindo.
Só que tudo, hábito, qualquer outra coisa que você vai adquirindo, você tem que ir fazendo para você adquirir. Certo? Então, ontem eu não tinha confiança, hoje eu acordei com confiança. Não é assim que funciona. A confiança ela vai nascendo porque você vai fazendo o trabalho e você vai começando a entender que a sua entrega equivale àquilo que você está vendendo, àquilo que você está falando, que o método que você desenhou de fato traz resultado para os seus clientes. Então a confiança ela vem, eu não sei de você, mas para mim é de resultado. O resultado aparece, a confiança aparece. Sabe aquela história de que o vinho entra, a verdade sai? O sucesso entra, a confiança sai. É assim que vai funcionando. Então, lá no início, quando eu comecei a fazer minha proposta comercial e mostrar para o meu cliente, etc., eu não tinha resultado ainda, eu nem sabia se aquilo que eu tinha desenhado de fato ia funcionar. Repara, eu nunca duvidei do método. Eu duvidava era da minha capacidade de entrega, são coisas diferentes, certo? Então eu não sabia lá no início se o que eu tinha desenhado para o meu negócio funcionaria. Então eu estava retraída. Eu falei, pô, eu vou vender por 2 contos, porque se não for assim como eu pensei, aí eu tenho tempo de ir estruturando isso. Beleza. Hoje eu já sei que funciona, a gente já rodou 1 ano de operação. Esse ticket vai aumentar e não só o ticket, está gravado aqui. É o seguinte, o que vai acontecer lá na LIF, que é a minha agência? O ticket vai aumentar exponencialmente, mas mais do que isso, cliente só vai entrar na minha agência se for convidado, porque é uma coisa que a gente está perseguindo. Então, eu estou indo para um número X de clientes dentro da agência e a gente quer montar lá uma estrutura de comunidade que só entra outro médico se um médico que está dentro indicar. Então, são coisas que vão nascendo. Essa ideia, ela não faria nenhum sentido lá quando eu estava começando. Como assim, Simone? Tem que estar com a porta aberta e todo mundo ir entrando. Eu tenho que trazer gente. Quando você bota a operação para rodar, que você está trabalhando com o seu ICP ideal, com aquele cara que é assim, é o perfeito que você quer dentro do seu negócio, você começa a expandir como é que você pensa em relação ao negócio. E já que a gente está falando de ICP, Gui, agora eu fiquei a doida do ICP, tá? Onde eu vou, eu fico falando desse troço. ICP, para quem não sabe, é perfil de cliente ideal. Ideal Isso. Profile. É assim, ó, sabe aquele. Tem um pouco a ver sobre persona, né? Sobre o público-alvo, é um pouco mais profundo, mas tá nessa linha, tá? O que eu percebia lá no início? Que enquanto eu tava tentando vender para todo mundo, ainda que fosse nicho, enquanto eu tava tentando vender para tudo que era médico, digamos assim, eu, sei lá, minha taxa de conversão era 50%, 40%, 30%. Quando eu comecei a vender para o meu cliente ideal, é uma reunião, um contrato. Uma reunião, um contrato. E eu não estou viajando não, tá, gente? O que eu falo, eu posso provar. Então, se você está vendo a mentoria e não está tratando disso, eu sugiro que você faça isso imediatamente. E se você não está na mentoria, porque eu sei que você vai entrar hoje, vai ser um dos primeiros pontos que você vai olhar, mas os nossos mentores vão te orientar. Mas foi uma das coisas que, sim, fez muita diferença no processo do nosso negócio. Continua fazendo e jamais deixará de fazer sentido essa questão do ICP. Tanto que eu e o Marcelo, Gui, a gente fica indo e voltando. Vamos marcar a reunião. O doutor Gui quer marcar uma reunião com a gente. Vamos olhar o ICP. Porque hoje a gente nem perde tempo com reunião com cliente que não está dentro do nosso ICP ideal. E se ele quiser pagar? Se ele quiser pagar, para mim vai ser ruim. Porque eu estou enfiando dentro da minha operação uma pessoa que não está desenhada para estar na minha operação. Você vai aprendendo com a mentoria a dispensar, inclusive, o maravilhoso. Que foi uma outra coisa que a mentoria ensinou demais pra gente. Dispensar o maravilhoso. O que é isso? É gente que quer pagar para o seu trabalho e você vai falar não. Porque aquela pessoa não está dentro do que você desenhou para a estrutura do seu trabalho. Porque a curto prazo parece interessante, mas a longo prazo vai dar uma merda, porque vai ser aquele cliente que não se encaixa dentro da sua operação e vai começar a te dar trabalho, vai começar a te demandar, vai dar mais trabalho do que os outros. Então, na mentoria, eles ensinam, inclusive, essa questão de dispensar o maravilhoso. Eu falo que é a parte da mentoria que não está escrita, né, necessariamente, que não está gravado em aula, mas que a gente trabalha muito lá dentro, que é o tal do mindset, que é a palavra da moda, mas como você pensa sobre o seu negócio. Então, se você não tem agência ainda, não tem problema nenhum, a mentoria continua sendo para você. Eu, por coincidência, eu já tinha. Mas se eu tivesse pensando em estruturar uma,
Ou, ainda que eu não estivesse pensando em estruturar uma, porque, pô, eu sou urgência, eu sou social media, eu sozinha dou conta. Quando você entra dentro da mentoria, você vai vendo que você tem outras possibilidades, né? Então, ainda que você não tenha, respondendo a Paty, é para você também essa mesa. E, ô Simone, a tua principal entrega, ela tá relacionada a conteúdo, né? Aham. Muitos ficam com a dúvida aqui, Uhum. de tipo, eu moro numa cidade pequena, ou, cara, não vai ter Hum. tanta pessoa do meu nicho na minha cidade. Me conta aí, você que tem como principal entrega conteúdo, né? Que não é o caso de todo mundo, tem gente que tem como principal pilar o tráfego, e tá Uhum. tudo bem, são entregas diferentes, né? Sim. Você que está relacionado a conteúdo, como é que você faz? Você só atende aqui em Brasília, que você é aqui de Brasília, ou você atende em outros lugares? Conta aí pra gente. Bora lá. Eu tenho cliente na Flórida, tenho cliente no Mato Grosso, eu tenho cliente em vários estados, tá? Da Flórida ao Mato Grosso, Da olha aí. Flórida ao Mato Grosso. A gente tem que lembrar que a gente está na internet, tá? A gente está na internet. Então, se você está fazendo um trabalho na internet que te fixe em um lugar apenas, a gente já tem um problema com isso, né? Então, você tem que pensar no seu negócio de uma forma que você consiga expandir. Então, tem alguém aqui perguntando qual o serviço que eu ofereço. Eu vou responder, porque daí faz sentido isso. O que acontece? Eu vendo autoridade médica, tá? Então, eu trabalho o destaque desse profissional nas redes sociais. Resumindo. E o que eu tenho que fazer para trabalhar a autoridade do cara? Produzir conteúdo. Então, dentro do meu negócio, eu tenho a parte de produção de conteúdo, porque tem lá outros nichos que não tem esse rolê. Beleza? Beleza. Eu tenho que produzir conteúdo. Dentro do conteúdo, uma das coisas que a gente sabe que mais engaja na rede social, por exemplo, é vídeo. Beleza? Beleza. Simone, mas a cliente está lá na Flórida, como é que faz? A gente desenhou dentro da nossa estrutura uma forma que essa cliente consegue gravar os próprios vídeos dela lá na Flórida. Mas é claro, é só ela contratar um videomaker. Não, meus amores, porque aí começa a ficar custoso para o cliente. Então, você vai desenhando a estrutura dentro do seu negócio, dentro do seu nicho, da forma que, beleza, para eu atender aqui junto comigo aqui do meu lado, é fácil. Mas como que eu faço para desenhar isso para atender em outro estado, em outro país? Você vai desenhando isso. Então, vamos falar disso agora? Não, não vamos falar, porque tem uma série de detalhes e nuances nisso. Mas o que eu quero te tranquilizar? Tenha em mente que você precisa expandir para outros lugares, senão não faz sentido você estar na internet, tá? Tenha em mente. Mas estruture seu negócio para começar a atender onde você está. Então, assim, eu estou numa cidade pequena que só tem 20 médicos. Se você for por nicho médico, tá? Tô chutando que você vai pro mesmo nicho que eu. Você já pegou pelo menos 50% deles para você atender? Então, assim, começa pegando na galera que tá perto de você. Por que isso? Porque isso vai te ajudar estruturando as suas entregas para que você possa expandir. Mas não perca de vista para onde você está indo. Então, muito rapidamente, a gente teve que achar um jeito, tá? Achar um jeito de atender esses clientes fora. Por quê? Porque essa demanda estava chegando. E isso vai acontecer com você. Então, na aula que eu dei para a mentoria, uma das coisas que eu bati muito foi: eu vou esperar o modelo ficar pronto. Porque aí, na hora que o modelo estiver pronto, eu começo a vender. Se esse é seu pensamento, a gente vai precisar falar sobre isso agora. Porque se o seu modelo estiver pronto, quer dizer que você demorou demais, amor. Entendeu? Então, uma coisa que eu bato muito, e porque eu fiz, e eu só posso falar do que eu fiz, porque aqui somos contra empreendedores de palco, né, É Gui? isso aí. A galera que está dentro da mentoria, os nossos mentores, a gente é contra empreendedor de palco, então aqui todo mundo só fala do que viveu, né? E isso é uma das coisas que eu admiro demais no Gui e no Beans. Eles não falam uma vírgula do que eles não viveram. Se você não tem pressa, se você não tem agilidade em aplicar as coisas, isso vai demorar demais a acontecer para você. Então, assim, ó, Simone, eu não faço ideia como que eu vou atender uma pessoa na Flórida. Você já tem alguém na Flórida para atender? Não, não tem. Então, porra, pega esse assunto e deixa aqui pendurado. Onde você morar? Eu moro em Teresina, no Piauí. Então, você vai procurar atender a pessoa que está em Teresina primeiro, amor. Aí depois a gente vai expandindo. É assim que funciona. Então, para todo mundo que está na internet, tem um jeito da gente atender em outros lugares. Tem que ter um jeito, porque se não tiver, não faz sentido. Aí é melhor você abrir um comércio.
Porque se você ficar preso só onde você tá. Por que que eu tô falando isso? Porque se a sua desculpa é porque onde você mora tem pouco restaurante, tem pouco nicho, tem pouca loja de roupa, isso é uma desculpa que você tá usando, tá? Porque você não tem que ficar atendendo só onde você tá, mas você pode começar por isso, Exato. para poder desenhar o É, seu modelo. é aquela analogia de você colher as frutas que estão mais perto do pé, né? Aquelas Que frutas tem uma que aula falando você sobre isso, só amor. faz assim e você já alcança, né? Você E não pra que precisa. que você tá pensando no rolê de pegar o negócio que tá lá em cima, bicho? Você não fez nem aqui, ó, o arrozinho com feijão aqui embaixo. Entendeu? Então, assim, ó, é muito possível. Foi assim, no primeiro mês que eu tava na mentoria que isso aconteceu, que eu peguei o cliente lá de Mato Grosso, jamais, gente, eu tinha um cagaço danado, eu não conseguia nem cobrar, que eu tinha medo. Eu tinha medo de entregar para quem tava aqui do meu lado. Porque aí é assim também, gente. Quem tá em Brasília, a minha equipe vai lá filmar com o cara. Mas isso é digamos que é um over delivery. Eu faço porque eu aproveito, porque eu sou uma agência boutique, tá? Esse foi o modelo de negócio que eu escolhi. Eu escolhi trabalhar com um número X de clientes. Sei lá, esse ano eu vou fechar em 30. Você, Vivi, tá aqui assistindo. Vivi vai escolher trabalhar com uma agência com 150 clientes. Não tem problema. Não tem certo e errado. Então, dentro do meu negócio, relacionamento com os meus clientes é muito importante. Então, quem está aqui em Brasília, por exemplo, eu vou lá, aí a equipe filma, eu apareço, eu estou sempre conversando com os meus clientes, e tal, eu entro no pessoal, porque é a minha forma de trabalhar com os meus clientes dentro do meu negócio. Tá? Mas não é impeditivo. Agora, lá no início, eu tinha medo. Jamais. Se alguém falasse assim, Simone, eu moro na Flórida. Apesar de que essa cliente da Flórida que eu tô falando, ela deve ter sido, assim, a minha quinta cliente. Por quê? Porque a gente já tinha pego ali os primeiros, aí ela chegou, eu falei, bicho, eu vou meter o pau, vou pegar essa mulher, e se não der certo, cara, eu vou falar pra ela, fulana, olha só, eu não tenho capacidade para te atender, eu tô tendo muita dificuldade, eu não quero te entregar um trabalho ruim, por isso eu sugiro que a gente finalize o contrato. Porque também não tem problema, gente. É melhor você avermelhar agora do que amarelar lá na frente. Então você tem que ter, às vezes, hombridade para falar, cara, eu achei que fosse dar certo e eu não estou conseguindo te entregar. Tá, doutor Gui? Inclusive, eu até pesquisei, tem uma galera aí na Flórida que consegue te atender, sei lá. Porque não tem problema, às vezes você dá um tiro que não deu certo, mas você tem que ser adulto o suficiente para falar para o cliente, cara, não funcionou. Alguém está perguntando aqui, Gui, tem mentorado do nicho de imobiliário? Eu respondo ou tu Tem, responde? tem imobiliário, tem mentorado no nicho de imobiliário também. É um bom nicho. Tigilone. Tigilone. Esse nome, eu não sei se é teu nome mesmo, é Tigilone, parece aqueles nomes que é trocadilho, sabe? Mas não é Gente, não. tem imobiliária. E outra coisa, sabe uma super vantagem que eu acho da mentoria? Tem lá dentro uma galera do nicho que a gente quer ter Isso, ou interessante. que a gente não pensava em ter. Porque qual que é o nosso primeiro pensamento? Do homem normal, digamos assim. Pô, mas eu vou pegar o exemplo da imobiliária. Nem sei se você está pensando isso, tá? Então não é pessoal, é um exemplo qualquer. Nicho de carro tem Tem. também, Matheus. Então, por exemplo, nicho de carro, vou pegar Matheus. Aí Matheus fala assim, porra, mas aí eu não vou entrar na mentoria, já tem nicho, já tem gente nichado para carro. Aí é que tá o babado. Primeiro, a gente trabalha sempre na abundância, tá? Por que eu falo a gente? Porque os meus mentorados têm valores parecidos com os meus. Eu trabalho na abundância e eles também. Então, o que é o rolê da abundância? Cara, eu quero que todo mundo chegue junto. Eu canso de ensinar, eu canso de atender a galera que também está nichando para a mesma coisa que eu. O Bindes e o Gui, eles são nichados, eles têm um negócio deles para restaurante. Sei lá, tem uma galera que nicha para restaurante lá dentro. Então, se o seu pensamento é, não vou entrar na mentoria porque já tem um nicho, então você apaga esse pensamento e fala, eu vou entrar na mentoria justamente porque já tem esse nicho. Por quê? Porque a galera já está fazendo. Então, é a melhor mesa que tem para você Não, aprender. e a Então, eu. ajuda muito, né, Simone? Porque a gente também dá o exemplo, né? Porque eu e o Rodrigo, a gente está no nicho de restaurantes, a gente tem vários mentorados que estão no nicho de restaurantes também. Isso.
E a gente se Isso. ajuda, a gente abre o jogo mesmo, a gente não esconde Aí nada. você já errou um monte de vezes, você já fez um monte de coisa que não funcionou, você já teve ideias que foram uma porcaria, você teve ideias, mas e o que deu certo? Os caras não vão falar. Claro que eles vão falar, sabe por que eles vão falar? E eles falam, porque eu tô lá dentro e sei, porque o jeito que a Simone faz não é o jeito que a Ju vai fazer, por exemplo, se ela for nichar para médico. Cada um tem a sua forma de entregar, de se relacionar, você vai ter o seu jeito. Então, ainda que eu te conte do início ao fim como que eu faço dentro da minha agência, você pode pegar, tentar replicar dentro do seu negócio, porque você vai imprimir o seu jeito de trabalhar. Então, pegando a linha de que trabalhamos na abundância dentro da mentoria, né? E seu nicho, se você perguntou aqui, tem dentro da mentoria? Eu acho que, gente, vai ser difícil vocês perguntarem um nicho aqui que não tenha dentro da mentoria. Isso é muito maravilhoso, porque você já vai chegar com gente que já está vivendo o rolê e os problemas e as questões. Então, você já pula essa parte dentro do seu negócio, entendeu? Você já vai direto para o que está funcionando. Eu acho que é uma super vantagem. Ô Simone, me conta assim, como que é a operação? Se você faz tudo, porque você falou, tem 16 clientes, Uhum. ajuda nos conteúdos desses 16 clientes aí, a crescer a autoridade médica deles. Uhum. Você tá se matando aí de fazer conteúdo para todo mundo na operação, ou você conseguiu estruturar uma operação que você consegue delegar? Como é que é isso? Ô, gente, é porque tem a galera da minha equipe que tá aqui assistindo, então não posso nem mentir. É, eu não faço nada praticamente, tá? Uma coisa que eu faço e que essa eu não abro mão é a parte comercial do negócio, tá? Aham. Essa eu não abro mão até porque é a única coisa que eu sei fazer direito. Captar não, conquistar clientes, né? Então, o que acontece? Dentro do meu negócio, a produção de conteúdo é feita pelo próprio cliente, tá, Gui? Então, é o nosso médico que escreve o conteúdo. Toda vez que eu falo isso, a galera fala, mas como? Eu falo, inclusive na aula que tá lá na plataforma, tá? Então, eu nem preciso te falar aqui, na hora que você entrar na mentoria, tem a aula que tá lá na plataforma. Eu falo exatamente como que a gente faz isso. Então, eu não faço nada, tá? E isso foi uma coisa muito rápida, tá, gente, que eu resolvi. Por que eu resolvi? Porque isso é uma decisão que você toma. Então, eu, como dona do negócio, e Marcelo, como meu sócio, a gente sabia que se a gente ficasse dentro da operação, ou seja, Simone escreve conteúdo, Marcelo faz o design, aí traz só um videomaker, a gente não ia conseguir pensar no negócio. Aí a gente está falando de mindset de empresário, que é o que vocês são. E se não são, se tornarão. Então, é uma decisão que a gente tomou muito rápido. Hoje a gente está fazendo, é claro que lá no início eu fazia algumas coisas, mas foi uma mudança muito rápida que a gente fez. Se eu ficar aqui agendando post, ou controlando a rede social, ou cobrando do designer, etc., eu não tenho como me preocupar com cliente, com proposta comercial, com produto, eu não tenho como. Então, muito rapidamente a gente estruturou isso. Eu fiz sozinha, de onde eu tirei a estruturação? Tá na mentoria. Tem lá o passo a passo. Tem lá dizendo onde você vai buscar os freelancers para te ajudar. Tem lá todo o squad. Contrato, Tem lá o como você constrói contrato. a operação, como você Aí faz onboard. nego pergunta assim lá na mentoria. Mas o que o designer faz? Vou chutar aqui. Aí eles mandam todo um... Como é que chama aquele documento que tem lá o que a pessoa RCF. faz? Tem tudo isso lá, entendeu? Então tá tudo lá. Deixa eu só abrir a porta aqui, rapidão. Vai lá. Não, enquanto você vai abrir a porta, pessoal, tem duas coisas aí que Já entram em abri. relação a você conseguir delegar essa operação, né? Primeiro, a parte técnica é você entender como é que você estrutura. Ah, que Tchau, bonitinho. Helena. Tudo bem? Aqui é uma mãe. Boa. Então, tem a Fala, Gui. parte técnica de você entender como é que você constrói a operação, como é que você delega, como é que você vai encontrar pessoas para te ajudar. Então, tem essa parte técnica aí, né? Isso. Mas tem a parte também, né, Simone, de ter uma estrutura que é simples, é mais Isso. simplificada. Tem método, você entrega as coisas de uma forma que tem um método. Não é Isso. você, cada hora você tem um cliente de um nicho diferente, cada cliente entrega de uma coisa diferente. Exato. Aí, para você conseguir delegar, é 10 vezes mais trabalhoso. É porque é Então, o lance do padrão, né, Gui? é, Assim, a mentoria nos ajuda a desenhar um padrão, porque é uma preocupação que a galera tem quando chega lá é assim, mas como é que eu vou saber quem eu tenho que trazer? Qual que é o squad? Quantas pessoas são? Vocês vão vendo que isso vai sendo
colocado passo a passo. Você não tenta passar o carro na frente do boi, literalmente, como diz lá em Minas. Porque já tá pronto. Sabe quando você vai contar uma história para alguém e a pessoa fica te cortando, igual eu fico fazendo com você toda hora? Aí eu sempre falo assim, bicho, escuta, a história tá pronta. Eu só vou te contar. Então é isso que acontece na mentoria. A história tá pronta, gente. O modelo tá desenhado. É só você ir fazendo passo a passo. Porque eu sei que a gente tem umas ansiedades, assim. Quanto que eu cobro? Qual que é a equipe? Quanto que paga pro fulaninho que vai me ajudar? Tá lá. Tá tudo lá. E outra, né, Simone? Quando o que não é incomum, quando o mentorado tenta dar uma escapada para um lado, a gente vai, pega no Chuchu. pé e vê. Igual já aconteceu com Gente, você já, né? olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu até, eu até sou bem aplicada. Meu CS deve estar aqui me assistindo. Eu sou até bem aplicada. Mas uma das super vantagens, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, é a equipe de CS que eles montaram na mentoria. Eu estou numa mentoria, eu vou dar um exemplo sem falar que a mentoria, porque é um outro rolê. Mas vira e mexe, o CS deles lá, que nem é um CS, é um navegador, é outro nome lá que eles dão. O cara me mandou uma mensagem assim: e aí, como estão as demandas? Aí eu daqui fico pensando assim: que diabo de demanda? Do que esse homem tá falando, gente? É como se estivesse só preenchendo tabela. É. Por exemplo, meu CS, vou falar de Lucas, que é o meu CS. Tem outros lá, tá, gente? Mas Lucas, ele vai no detalhe. Ele quer que você preencha o troço. Ele fica no seu pé. E por quê? Porque Lucas é chato? Não, porque Lucas, como a pessoa que está me acompanhando dentro do processo, ele quer que eu tenha resultado. Então, o acompanhamento da mentoria em relação aos nossos resultados é muito online. É claro que tem uma diferença entre uma pessoa que está acompanhando seus resultados e uma babá. Eu sempre vou colocar isso, porque em Exato. todo lugar tem gente que ainda tem um pensamento bem infantil. Tipo, de cara, eu só vou dar o próximo passo se tiver alguém aqui atrás me empurrando ou me É. dando as ferramentas. E aí não é assim que funciona. Então, se você tem esse pensamento e de repente você espera que isso aconteça na mentoria, isso não vai acontecer. Eu já tiro todas as suas esperanças aqui. Agora, a gente tem pessoas e equipes que vão te acompanhando no seu passo a passo. Porque eu também entendo que quando a gente está criando algo novo ou pivotando o nosso negócio, em alguns momentos a gente tem aquele rolê do cara, tô muito empolgado, isso aqui vai ser foda, vai trazer resultado, e daqui a pouco você fala, nossa, gente, que canseira, é muita coisa, é muita decisão, eu não tô achando um videomaker, não, não, não. E aí é justamente nessa hora que vem a equipe e fala, bicho, me fala aí quais são as dificuldades, vamos junto. Aí tem as calls de aceleração, né? Acho que é Aham. esse nome. Call de feedback, a gente mudou para call de feedback o nome. Pronto, que que no final do dia, cara, né, é o mentor ali no 1 a 1 com você, né? O cara para a vida dele, porque além dos caras serem mentores, eles têm aqui uma jornada que é invejável. Mas o cara para ali a vida dele, tem um horário com você, entra com você, fica um tempo ali entendendo quais estão sendo as suas dificuldades. Gente, solução vem assim na bandeja. Agora, você precisa fazer sua parte também. Sim. Então, esse trabalho de CS que tem dentro da mentoria é um negócio surreal. Surreal que acontece para nos ajudar mesmo. Porque a gente tem hora que vai estar assim, tem hora que a gente vai estar em declínio, porque é natural para todo empresário, isso acontece. E aí, a hora que eles entram maravilhosamente, tipo, bora, gente, bora, não para. É todo mundo, Gui, que tem resultado, que vai acontecer? Não, não é todo mundo, seria uma mentira. Mas quem não tem é porque muito provavelmente, geralmente, é porque não fez a sua parte. E Exato. aí os caras não têm controle, né? Então eu tô entrando aqui como advogado do diabo mesmo. Eu quero você como meu colega lá na mentoria, mas eu tô entrando aqui como advogado do diabo. Então, assim, cara, o resultado, ele vem porque você fez alguma coisa por ele. E só mais uma coisa em relação a resultados. Eu não tô aqui vendendo um sonho, sabe aquela parada? Eu acabei de vir no evento de marketing digital que nego tá faturando 100 milhões. Quando eu olho para minha realidade, tá longe demais da minha realidade faturar 100 milhões. Beleza? Beleza, eu não vou faturar 100 milhões, mas como que eu faço para traçar ali na minha jornada algo que eu consiga dentro da minha realidade? Né? O que eu tenho que fazer? Não vou faturar 100, mas eu posso faturar 5 de repente? Tá, pode. 5 está dentro da minha realidade. Tô aqui chutando números, tá? Então, como que eu faço para traçar isso e chegar nesse lugar de que dentro da minha realidade é possível? E por que eu tô falando isso? Porque você vai ver ali dentro da mentoria uma galera que já está faturando 300 mil, né, Gui? Tem lá, Tem sei 400 lá, mil. 400 mil.
Eu tô por faturando mês. 60, tá longe ainda da minha realidade de faturar os 400. Aí eu broxo, aí eu paro de fazer tudo, porque eu não tô faturando os 400. Bicho, o que que tá dentro da sua realidade? O que que hoje é possível? Cara, hoje para mim eu preciso fechar o primeiro cliente de 3.000. É isso que eu tenho que fazer. Então, tu vai fazer o que tem que ser feito para fechar o primeiro. E depois você vai subir nas escadinhas. Eu fiz uma sequência justamente sobre isso hoje nos meus stories, falando sobre essa questão dos sonhos, né? Você vai para um evento desse, aí você vê nego falando, pô, esse ano passado eu faturei 90 milhões, esse ano a gente vai faturar 120. Aí você, na hora, tá muito empolgada, anotando pra cacete. Na hora que você vai embora, você fala, porra, tá muito longe, então não vou fazer nada. É, Por que que eu tô falando isso? Porque são expectativas possíveis. Você tem que ter ali o pensamento adulto de olhar para aquilo que os caras estão oferecendo, de tudo que eles estão entregando, e fazer a sua parte. A Priscila está perguntando, a mentoria da Simone é de quê? A minha não é de nada, que eu não tenho, tá, mulher? Eu sou mentorada. Eu sou mentorada do Gui e sou mentorada do Rodrigo Bins, que é o sócio, dentro da mentoria Ultra, que é uma mentoria que vai te ajudar a nichar o seu negócio, tá? Então, eu sou sou aluna, eu sou uma Hellis aprendiz, tá bom? boa, Simone. Não, é interessante isso que você falou, porque o que acontece, né? Dando um complemento nisso que você falou, da questão de, cara, você vai dando seus passos, né, da tua jornada, né? Claro, todo mundo quer crescer, acho que não todo mundo, mas a maioria das pessoas querem crescer. Acho que querer todo mundo quer, mas assim, sabe gelo, Gui? Todo mundo quer gelo, né? Mas não é todo mundo que vai botar água na forminha, entendeu? É, Querer todo mundo quer, mas o exato. que você vai fazer para isso, né? Só que aí, olha só, muita gente que acaba acontecendo, a pessoa fala, no começo, eu quero ganhar 10 mil, tá bom. Né? Só que quando você chega nos 10 mil, primeiro, você chega lá e tem outros desafios que você não imagina que tem quando você chega no faturamento. E segundo, você vai querer crescer. Você quer ir dos 10 para os 20, dos 20, depois você quer ir para os 50 e assim por diante. Uhum. Só que se você desde o começo já tem uma estrutura de modelo de negócio capaz de escalar, isso muda todo o jogo. Né? Então, na nossa mentoria, a gente mostra você ir do zero até os 100 mil por mês. E além, né? Dá para você ir além dos 100 mil. Você que Também a gente escolhe. coloca isso como Você exato. que Coloca isso escolhe onde como você quer chegar. grande meta. Mas tem gente que às vezes vai falar, cara, Gui, se eu ir dos 20 para os 50, para mim tá bom. Tá tudo bem, só que aí você vai dos 20 para os 50 de uma maneira escalável, que depois, se você quiser ir dos 50 para 100, você já está no modelo estruturado. Pronto, E aí eu exatamente. pergunto, Simone, você hoje está nos 65 mil por mês. Você deseja aí, já compartilhou comigo, chegar nos 100 mil aí ainda esse ano, né? Você vai mudar completamente a tua operação para chegar no 100 ou Não, você vai replicar o que você está fazendo? deixa eu contar aqui um negócio para vocês. Para eu chegar nos 30 clientes, que ele vai, aí eu vou terminar o ano com mais ou menos 120 de faturamento, eu não mexo em absolutamente nada na minha operação que está rodando hoje, tá? Nada, nenhum pauzinho. Por isso que eu setei em 30. E como é que eu setei em 30? Eu fiz as contas lá de qual é o máximo que cada cabeça, cada cadeira daquela consegue atender. Você também aprende a fazer essas contas lá dentro da mentoria. Então, eu fiz as contas e entendi que com o squad que eu tenho hoje, eu atendo 30 clientes com excelência, no formato que eu quero e etc e tal. Então, eu vou praticamente dobrar o número de clientes. Eu estou com 16, vou chegar a 30, então praticamente dobrar. E não vou mexer em um palito da minha operação, tá? Nada. Agora, é natural, gente, que quando você vai crescendo, você precisa fazer conta, a operação ela acaba mudando um pouco. Mas o que trouxe de mais vantajoso para minha mentoria? Como é que a gente fazia antes, tá? A sua Eu já agência tive equipe de falou 15. para a mentoria. É, Então, para a minha mentoria. isso, muito louca. Então, como é que eu fazia antes? Eu já tive equipe de 15 nego, tá? 15 nego. Aí era assim, eu e Marcelo a gente estava rindo sobre isso ontem, que era o Marcelo fazer assim, a gente precisa de um designer, contrata o designer. Agora precisa de outro, contrata outro. Não tinha, gente, conta, não tinha ajuste, a gente não trabalhava qual era a capacidade máxima, não fazia conta mínima, a gente foi inflando. E aí o que acontece quando você infla? Você aumenta a folha, aumenta custo. Então tem os aspectos que você precisa avaliar. Então, até para você crescer, e isso os nossos mentores nos apoiam demais, para onde você tem que olhar para crescer. Porque não é só Não é só dando pé fechar e cliente. fazendo de qualquer jeito.
Porque daqui a pouco, uma outra parada que é importante, eles falam muito sobre lucratividade, tá? Quem vem do marketing digital está acostumado a trabalhar com faturamento. Faturei 100 milhões. Quanto que sobrou no bolso? Porra nenhuma, muitas vezes, né? Então, o discurso é lucro. Quanto que nós vamos ter de lucro? Então, se hoje eu estou lá com um lucro de 40%, estou chutando, tá, gente? E começa a inflar demais a minha operação, por óbvio, se eu não fizer conta e não tomar cuidado, o lucro vai caindo. Então, a gente aprende na mentoria a olhar para lucro, porque de fato é o dinheiro que chega no bolso. Então, é uma série de aprendizados que não é só sobre definir um nicho, atender o cliente e subir ticket. Tem muito mais coisa envolvido e que está pronto. Porque aí é o lance. Porque você podia aprender sozinho. Mas esse tempo que você vai levar, às vezes o tanto de dinheiro que você perde nessa jornada, por exemplo, por estar errando, estar experimentando, isso está pronto. Você só tem que ir lá e fazer o que está no checklist, digamos assim. Porque é um checklist, né? Ô Simone, é interessante isso que você falou, né? Porque a maior parte das pessoas acabam falando, eu quero crescer minha agência, eu preciso aprender prospecção, vou fechar mais cliente. E acha que para Isso. escalar é só fechar cliente, não é. Né? Quando a gente está falando de agência, prestação de serviço, cara, você tem, a operação, ela conta muito. Então você tem que fazer seu planejamento, não só considerando a parte comercial de fechar cliente, mas sim a tua entrega, como é que vai subir os seus custos conforme você cresce, né? Você pensar em Nunca. margem de lucro, quanto você Então, pode você falou, conta, gastar com a conta equipe. muito, eu acho que conta tipo 50-50 pelo menos. Porque se você infla também a sua operação com cliente, mas inflar com cliente é um problema massa. Não, é um problema de bosta. Sabe o que vai acontecer? Você vai inflando com cliente, vai trazendo cliente de todo jeito, sua entrega começa a ficar muito ruim, porque você não estruturou a sua operação, né? E aí o que acontece? O cliente começa a sair. E aí você fica nessa corrida de rato eternamente. Então, eu trago um cliente hoje, sai 2 amanhã. Trago 3, sai 1 amanhã. E isso não é sustentável. Então, olha que dentro de um modelo de recorrência, que ele nasceu para ser sustentável, se você não olha para os detalhes, você faz dele um modelo insustentável de novo. Só por conta do jeito que você está trabalhando dentro dele. Então, como é que a gente faz hoje lá e que faz muito sentido? Eu trago X clientes, para um pouquinho, olha a operação, veja se tem alguém sofrendo, né? Se está conseguindo entregar, não sei o quê. Não, tá tudo ok. Trago mais um pouquinho, paro de novo. Eu vou fazendo isso. E o paro de novo, gente, não é 1 mês, 2 meses, né? É jogo rápido. É só para a gente dar aquela fiada ali no machado, dar uma olhada nas coisas. Mas você tem que estar sempre olhando como que está essa estrutura interna, essa entrega. Eu sou do discurso de que você estruturou o negócio, criou um negócio, você tem que vender. Tem que trazer gente para dentro. Porque se você não vende, você não tem dinheiro, você não paga boleto, você não, né? Agora, não é só começar a trazer gente sem olhar para a forma como que você está entregando. Porque senão, de novo, a gente entra na tal da aula lá do balde furado, que é você traz gente, sai gente, traz gente, sai gente. E teve muita gente que chegou na mentoria com essa dor, né, Gui? Eu já vi a galera comentando. Cara, Gui, eu trago gente, as pessoas ficam saindo e tal. Então, você tem que olhar para isso. E os mentores nos ajudam a enxergar isso, viu, gente? Porque parece óbvio. E dentro de um negócio, seja ele qual for, mas dentro desse que a gente está falando, não é óbvio. Ok, a Elisa falando, minha agência é isso. Elisa, é normal, né, Gui? Você pode falar mais do que eu. Normal para a galera que já está no rolê. Eu, como não estava, aprendi o certo desde o início, então eu não tenho esse problema. Mas quem já está no rolê sempre reclama desse negócio de ficar entrando e saindo. Muito provavelmente, Elisa, eles vão te falar muito melhor do que eu, tem alguma coisa na operação, né? Pode Agora, ter na se você operação, pode ter no modelo de negócio, pode ter no um monte perfil de cliente, de que você lugar, né, está Gui? prospectando. Por isso que a gente fala, a gente Elisa, tem você está na 5 mentoria? Você pilares. já entrou ou ainda não? Fala aí, se você está ou não está. Boa. Gente, se vocês estão vendo eu falar dessas questões aqui, vocês têm um negócio, estão pensando em construir um negócio no modelo que a gente está falando aqui, e não saiu da live para clicar no link, pode sair, gente. Aqui depois vocês assistem gravado. Ó, Tá entrei lá na bio. ontem. Elisa Boa! entrou Muito bom, ontem. ele. Elisa, mulher, tô lá no grupo. Você vai ver que foi uma das melhores escolhas que você fez nesse ano de 2024, pelo menos. Boa, Te show. garanto. Aconteceu algo, depois aí você passou por todo esse processo aí com a gente, né, da mentoria. Aconteceu algo na tua vida, em relação a isso que você nem imaginava que ia acontecer? Aconteceram algumas coisas, tá?
É... Uma das coisas, por exemplo, o fato de eu e o meu sócio, somos dois sócios, a gente poder viajar para São Paulo numa quinta-feira e voltar num domingo à noite, não ter contato nenhum com a equipe porque a gente estava imerso, e as coisas continuarem acontecendo de forma maravilhosamente perfeita, foi uma das mudanças mais significativas que a gente teve. A gente comentou isso muitas vezes enquanto a gente estava lá em São Paulo estudando, que a gente estava na paz estudando, porque a gente montou uma estrutura e trouxe uma equipe que estava dando conta do recado, que estava cuidando dos clientes, as coisas estavam acontecendo, independente de a gente estar aqui ou não. Ah, mas Simone, dos 4 dias, 2 são finais de semana, tá? Mas lá a gente não para o final de semana, a gente não ignora nossos clientes no final de semana. Então, assim, isso foi uma das grandes conquistas, a primeira. Segundo, Gui, eu sei que o meu custo fixo está pago. E, gente, a gente passou um perrengue, bicho, de 2021 para 22. A gente começou 22 quebrado, quebrado, devendo. A gente estava com uma dívida, acho que eu nunca falei isso daqui, mas eu vou falar, porque só tá a gente aqui mesmo. Eu acho que a gente estava com uma dívida de aproximadamente R$ 400.000. Cara, Devendo as calças. A gente tinha um grande cliente em lançamento que tinha saído. Eu não tinha como recuperar. Enfim, Gui, hoje a gente saber que os boletos estão pagos, sabe? Que o nosso custo fixo tá cheque, que o que vai entrando agora aí dos outros braços, né? Que nesse faturamento a gente não tá falando dos outros braços. Porque eu tenho braço de consultoria também, tá, gente? É tudo lucro. Entendeu? Isso é um sossego, bicho. E porque a gente está falando de famílias. Eu sou mãe, vocês viram que a criança tem mais outra criança. Eu sou mãe, eu preciso de dinheiro entrando no meu negócio. Marcela acabou de casar. Então, assim, a gente precisa da grana. Então, isso é um sossego. Isso é um sossego. Eu acho que é por isso que eu tenho tanto prazer em falar do que eu construí, porque eu queria que as pessoas também tivessem essa sensação. Porque a gente encontra muita gente que ainda está no perrengue, né? Ainda tá no tem perrengue muito, ali. tem muito bom piloto que tá no carro errado. É isso Exato. que Às a gente vezes é fala. fazer um aperto ali, né? Um negócio. Eu estava conversando na aula, entrou uma aluna, que eu fiz aula para mentorados, né? Ainda tinha uma aluna lá falando assim, Simone, eu ainda tenho medo de dispensar, por exemplo, as pessoas que estão comigo, porque eu tenho medo do boleto. O boleto vai chegar. Então tem uma galera que está comigo que não é do nicho ainda que eu quero atender e eu tenho medo. E a gente ficou falando sobre medos, porque é muito normal. Então, pô, como assim, Simone? Você não sabe o tanto de conta que eu tenho para pagar? Como é que você está falando para eu dispensar a pessoa que não é do meu nicho? Eu estou te falando porque eu fiz isso e funcionou. E aí, então, eu vou te falar como é que eu fiz para você poder modelar. Então, dentro desse ecossistema aqui da mentoria, não é só sobre montar o negócio, mas a gente divide medos, angústias, problemas, BOs que a gente teve com o cliente. Tem uma galera que manda aqui, gente, ó, o cliente falou isso, eu respondi isso, o que vocês acham? Entendeu? Então a gente divide angústias, né? E também a gente divide alegrias, porque a galera vai botando resultado ali. Como é que eu meço o sucesso, Gã? Como é que eu meço? O resultado, né? Então, Gui, a mentoria ela trouxe sossego, tanto para o nosso negócio, que foi criado a partir disso, mas como para a gente de modo pessoal, sabe? Uhum. A gente quer muito mais, muito mais. Agora, da forma que a gente setou o nosso negócio, crescer agora é só o crescer mesmo. E ajustando as arestas, né? Então, a gente se sente pronto para isso. Eu vou fechar esse ano com esse faturamento que eu estou falando para vocês, com sempre um mês de custo fixo pago e um sobrando. Porra, gente, isso é muito bom, isso é muito tranquilo. Sem contar com lançamento, sem contar com. Porque você pode continuar fazendo outras coisas. Então, Sim, só esse braço me traz isso. Ele me traz uma empresa com um mês pago e o outro também. Então, assim, 2 meses pagos para frente. É isso. Eu sou capaz de ir com essa live aqui até 3 horas da tarde. Porque eu falo, meu ó, amor. se não fosse no horário do almoço, a gente talvez ia, hein? Mas legal, Pois é. Simone. Cara, sem palavras aqui para agradecer. Mais um convite aí que você topa, que a gente faz para você. E, como sempre, é muito, muito gostoso ver o teu crescimento, o quanto você aplicou, né? Pô, é aquela coisa, na mentoria.
50% são dos mentores e do Do programa, e rela- 50% é de quem faz. Então você tem muito, 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 muito mérito aí nos resultados aí que você está tendo. Novamente, obrigado aí pela tua generosidade em compartilhar a tua jornada com todo mundo, em compartilhar os medos, né, que você teve que enfrentar nesse momento. Então, isso com certeza, se tiver uma pessoa aqui que tomou essa decisão aqui, que a partir do teu depoimento, eu tenho certeza que tem Ju até a Júlia está falou aqui, ó. indo Ju falou que aplicar. vai aplicar. Isso aí já Tem mesmo. valeu a pena. Breno tá perguntando se pode me chamar. Não só Breno, tá, gente? Quem tá aqui assistindo e tem dúvida sobre entrar na mentoria, pode me chamar. Eu vou ver se eu com isso. Quanto mais gente me chamar, eu tento aqui ver se eu consigo um desconto, né, na próxima renovação com o Gui. Tô brincando. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar lá. Eu tenho o maior prazer do mundo de responder sobre isso e, enfim, das questões que eu vivo lá. Gui e Bindes e Lucas, que é meu CS, que tá aqui, ó. Sempre que vocês me chamarem, eu vou sempre falar da mentoria, porque eu já faço isso de uma forma natural. Não tem nada mais estimulante do que resultado, né? E resultado, de fato, é algo que eu não posso negar que eu tô tendo com a mentoria. Então, se você ainda não fez, se ainda não entrou, eu sugiro que você tome uma providência, porque sucesso ama velocidade.